Bem-vindos a mais um CD Talks, o nosso podcast aqui do Antagonista. Eu avisei para vocês, o Antagonista não é só política, é arte, é entretenimento, é inspiração. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, a minha convidada de hoje é uma inspiração para todos nós, a Areta Duarte, a primeira brasileira negra a escalar o Everest. Bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Areta. Eu agradeço, é uma honra poder compartilhar. Estou muito inspirada por estar aqui com você. Muito legal. Bom, o objetivo aqui é inspiração mesmo. Quero que você inspire a nossa audiência. Vamos fazer aqui a nossa conversa aqui, é um bate-papo informal, naturalmente. Eu quero que você traga a tua vivência, quero que você traga um pouquinho da tua história. Eu, antes de mais nada, quero apresentar o livro para quem não conhece a Areta e quer ter um pouquinho, uma pequena medida aqui da vida dela. Está aqui, ó, o livro Da Sucata ao Everest, tá? Dos jornalistas Débora Rubin e Rodrigo Grilo, que tem vários trechos de conversas com ela, com pessoas ligadas à trajetória dela. Esse livro ele traz, né, Areta, toda a tua vida em família, desde a infância, aquilo que o caminho que você percorreu até encontrar, né, no esporte uma profissão, no esporte, no montanhismo, né, e na escalada uma profissão, e usar isso como uma forma de superação, um exemplo de superação e de inspiração para tanta gente. Então, assim, eu quero que você que fale, né? Aqui é você que é a estrela. Então, eu queria que você resumisse um pouquinho dessa tua trajetória para os nossos espectadores. É muito legal, Cláudio. Esse livro acabou de sair do forno, né? Ele foi lançado recentemente. Na verdade, eu estou até passando por uma turnê, passando por algumas cidades do Brasil para apresentar esse livro. É um livro biográfico. E eu contei justamente com esses dois jornalistas que me ajudaram a escrever, Débora Rubin e Rodrigo Grilo. Eles entrevistaram a mim, alguns familiares, alguns amigos. E a ideia desse livro, o nome do livro é exatamente o nome do projeto que eu realizei, Da Sucata ao Everest, porque tem a ver com uma jornada que buscava realmente alcançar recurso financeiro para escalar a mais alta montanha do planeta, algo que parecia extremamente desafiador, bastante ambicioso para a realidade que eu vivo. Eu sou filha de pernambucanos, Cláudio, vivo aqui na cidade de Campinas, no bairro Jardim Capivari. Jardim Capivari é periferia da cidade e vivo aqui desde que nasci. Mas com muito orgulho. Eu diria que nesse livro também conta muito disso, dessa vivência na periferia, dessa vivência de ser descendente de nordestinos, e que de fato me gerou muita força, muito empoderamento. A minha estrutura familiar, por conta desses nordestinos, pais, avós, tios, todo mundo vindo lá de Pernambuco, me garantiu sempre a mentalidade que eu posso sim sonhar e que eu posso sim realizar, principalmente através da força do trabalho. Então esse livro conta muito sobre isso. Mas a jornada da Sucata Everest começou muito recentemente também. Durante a faculdade de Educação Física, eu fui a primeira pessoa da família que ingressou no ensino superior. Eu escolhi exatamente Educação Física porque entendi que seria o meu instrumento de gerar transformação social. Eu queria que mais pessoas da periferia tivessem a oportunidade de sonhar, de realizar, de ter grandes experiências pelo mundo. O fato é que no segundo ano de faculdade, eu assisti a uma palestra sobre montanhismo, escalada, trekking. Eu achei que era um esporte maravilhoso, lindo, e a forma que eu encontrei para viabilizar essa prática foi realmente trabalhando. É um esporte ainda elitizado, é um esporte caro do ponto de vista de logística, de preparação, cursos, equipamentos, mas trabalhando eu consegui praticar e realmente me tornei atleta nesse segmento. Muito bem. Me fala um pouquinho da tua família. Eu queria, porque você é uma mulher forte, empoderada aí, e você tem na sua família sua mãe, que, pelo que vocês relatam aqui no livro, é a tua grande referência, né, familiar, que também, né, traz essa força aí no DNA. Absolutamente. A gente sempre é questionado, né? Quem é a sua inspiração, quem é a sua referência. Eu costumo dizer que as pessoas que são referência para a gente são as pessoas mais próximas, geralmente, aquelas que a gente conhece realmente na intimidade. Minha mãe é uma grande guerreira. Ela que veio à cidade de Campinas, junto com meu pai, o Ailton,
Meu pai atualmente já é falecido, mas quando eles vieram para cá, para vocês terem noção, não tinha nem onde morar. Eles ocuparam um terreno, construíram um barraco de madeirite e ali puderam formar a família. Eu sou a caçula de 3 crianças, eu tenho os irmãos Estênio e Ailton Júnior, e foi através do trabalho que eles puderam o tempo todo garantir para a gente todo o subsídio que era essencial para a gente ser feliz. Quando eu era criança, eu me lembro que eu não via falta de nada na minha casa. Eu tinha o que comer, eu tinha onde estudar, apesar de ser escola pública, de menor qualidade, mas eu tinha educação, eu tinha onde morar, eu tinha onde dormir, eu tinha saneamento básico no bairro onde eu morava, porque quando eu nasci, isso tudo já estava garantido naquele lugar. Mas os meus pais passaram muitas dificuldades para garantir esse mínimo essencial às crianças, mas eles não contavam para a gente as dificuldades. Hoje no livro a gente consegue ver, ouvir, ler depoimentos ali da minha mãe, que em algum momento ela ficou sem comer, meu pai ficou sem comer, para garantir comida aos filhos. Então, a minha mãe, toda vez que ela via alguma dificuldade, alguma adversidade, ela é assim até hoje, ela transforma aquilo num verdadeiro sim para a vida dela, um verdadeiro impulsionador para ela seguir em frente e superar qualquer problema que ela encontre. Quando alguém fala para ela, você não vai conseguir, isso é motivo suficiente para ela conseguir, para ela seguir em frente. Impulsionador de verdade. Então, ela é minha maior inspiração. E ela te apoiou nessa tua aventura ao Everest, né? Apesar até do custo, né? Eu acho que é o grande... muita gente... A gente ainda vai falar de como funciona essa coisa de uma expedição a um lugar como o Everest, mas ainda citando a sua mãe, o seu irmão achava que não era possível reunir, conseguir R$400 mil para poder bancar, né, essa expedição. E nem passou pela cabeça da sua mãe que isso... Né, não, ela vai ser em 2021, vai subir, não tem o que se discutir, né? Eu não sei, Cláudio, se é uma característica feminina ou uma característica da mãe, né? De que, poxa, quando eu contei para ela e meu irmão foram as primeiras pessoas que souberam desse meu projeto, dessa minha vontade de escalar a mais alta montanha do planeta, e automaticamente eu falei o valor necessário para esse investimento, era aproximadamente R$400 mil, 67 mil dólares na ocasião. O meu irmão racionalmente falou, não vai dar certo, Areta, você quer conseguir R$400 mil a partir da reciclagem? Algo que eu já tinha feito na infância, na adolescência, ele falou, não vai dar certo. E a minha mãe deve ter enxergado o brilho dos meus olhos no momento que eu contei. Ela falou, vai dar certo, eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar e você vai realizar esse sonho. Interessante que na sequência, o meu irmão também foi convencido por essa força, essa potência da minha mãe, todos os familiares se engajaram realmente, amigos e até desconhecidos passaram a fazer parte dessa jornada. A gente conseguiu, sim, embarcar o Nepal, não somente através da reciclagem, racionalmente falando, realmente foi insuficiente. É um trabalho bastante marginalizado ainda, pouco remunerado, pouco valorizado, mas a gente conseguiu embarcar com algumas outras ações em aproximadamente 13 meses. O que te fez, assim, de forma prática, concreta, né, quando você se viu diante de uma fatura desse tamanho para, né, para poder ser quitada, vamos dizer assim, né, de forma prática. E você, o que você já tinha alguma referência anterior? O que te fez buscar a reciclagem como uma forma de captar recurso para essa expedição? Legal. Eu já trabalhava então com montanhismo desde 2011. Assim que eu assisti a palestra sobre trekking na Faculdade de Educação Física, eu busquei formas de viabilizar essa prática. Volto a dizer, eu consegui a partir do trabalho, eu passei a ser uma vendedora de uma operadora de montanhismo da cidade de Campinas, depois passei a ser assistente de guia e finalmente guia de montanha. E isso começou em 2011 e a minha decisão, a minha imaginação por escalar o Everest começou a surgir em 2019, quando eu vi uma foto dessa montanha, uma foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Monte Everest. Foi a primeira vez que eu me vi querendo escalar essa montanha, porque até então eu achava que exigia alto investimento, eu achava que era um altíssimo risco de morte e achava que eu não estava preparada fisicamente, tecnicamente e emocionalmente. Mas em março de 2020, início de pandemia, era para eu estar no Nepal guiando 4 pessoas até o campo base. Um roteiro bastante acessível do ponto de vista físico, técnico, emocional e até financeiro. Até o campo base do Everest, muita gente vai, porque de fato é a maneira que a maioria encontra para conhecer o Himalaia. Mas a nossa viagem foi cancelada por conta da pandemia, fronteiras fechadas,
Foi naquele dia 15 de março de 2020, quando eu terminei minha próxima ida ao Nepal. Eu não vou guiando, eu vou escalar o Everest, eu quero conhecer o Vale do Silêncio, que está acima do campo base, e quem sabe chegar no topo da montanha. Naquele momento também entendi que tudo que era necessário do ponto de vista físico, técnico, emocional, eu já tinha alcançado por conta dos 9 anos de trabalho com montanhismo, mas o que eu não tinha é o último passo aí que eu chamei de passo financeiro, esses R$400 mil. E eu decidi, naquele momento, escrever um planejamento, identificar quais eram as iniciativas, as ações que poderia ativar para conseguir complementar a minha renda, e imediatamente eu percebi que o que eu podia fazer era voltar a trabalhar com reciclagem, voltar a ser uma catadora de resíduos, porque quando eu saía da minha casa ali, mesmo em pandemia, em todas as esquinas eu via resíduos, papel, papelão, ferro, aço, vidro. Então eu via dinheiro no lixo, no resíduo, eu via valor por onde quer que eu passasse. A diferença é que, diferentemente da minha infância e da minha adolescência, o brinquedo agora, né, o objetivo agora era muito maior. Por isso, então, foi necessário engajar mais pessoas. E eu fui muito feliz, na verdade, eu sou muito grata, porque foram centenas e centenas de pessoas que me ajudaram. Eu não conseguia compreender o porquê queriam ajudar, não conseguia entender por que queriam engajar, mas elas queriam me ajudar. Diariamente eu recebia ligações, mensagens, Areta, vem cá buscar o reciclável que está aqui na minha casa, ou na minha empresa, ou no meu condomínio. A gente juntou aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Ao final de quase 13 meses, foram 130 toneladas. Era um volume muito grande. E esse volume significou 1/3 do recurso necessário para a Everest. Nessa trajetória, né? Eu gosto muito de como o caminho te transforma, né? Essa é uma máxima, assim, né? A gente às vezes pensa em fazer uma viagem, pensa em chegar a algum lugar, seja profissionalmente, seja pessoalmente, e a gente não se dá conta que muitas vezes quando você está nessa trajetória, nesse caminho, você enriquece tanto, você cresce tanto, né, do ponto de vista pessoal, profissional, que muitas vezes aquele objetivo final acaba sendo secundário, né? O caminho passa a ser mais importante. E me chamou a atenção aqui que você, nesse caminho, desse contato com a história da reciclagem, com a história da sucata e tal, você ativou aí uma outra faceta de ativista ambiental, né? Você passou a enxergar essa realidade de uma outra forma. Conta pra gente. Exatamente, é impressionante, é exatamente isso que acontece. O plano, sendo racionalmente, era alcançar R$400 mil, escalar o Everest e voltar. E muito mais coisa aconteceu por trás disso, isso passou a ser secundário realmente. Mesmo que eu não tivesse chegado ao topo da montanha, já teria valido muito a pena. Pessoas da minha comunidade, por exemplo, passaram a entender a sua responsabilidade, não somente pela produção, pelo consumo, pela destinação adequada dos resíduos. Eu passei a falar em escolas, em empresas, sobre a sustentabilidade, sobre a reciclagem, sobre essa iniciativa que garante futuro, e futuro só é possível se for sustentável. Então, de algum modo, a possibilidade de gerar transformação ambiental aconteceu mediante essa jornada rumo ao Everest. E também me ajudou a me reconectar ao meu propósito quando eu tinha escolhido educação física. Eu me lembro que eu escolhi educação física porque os esportes seriam o meu instrumento para lidar com jovens em escolas públicas. Mas em algum momento esse caminho foi desviado porque eu conheci o montanhismo. Mas digo também que mesmo que eu quisesse seguir em frente, eu não me sentia encorajada, pronta para liderar projetos sociais, para liderar mudança de vidas. O Everest me permitiu esse encorajamento, me permitiu me reconectar com o que está aqui dentro já, esse propósito, essa força, essa determinação, essa percepção de qual é a minha missão de vida. O Everest me fez me sentir, me tornar, e não somente o Everest, né? Eu digo aqui que eu vivido 3 Everestes, um antes da escalada, que foi esse para conseguir o recurso financeiro, um literal, que foi esse que durou 60 dias na montanha, e agora que eu voltei, realmente é o meu 3º Everest. Mas estes Everest me permitiram me reconectar com a minha força, com a minha coragem, e entender que a empreitada é difícil sim, é duríssima sim, mas todo mundo tem a sua adversidade, todo mundo tem que ter o direito de sonhar, de realizar, e que se a gente puder fazer alguma coisa para mudar as estruturas e garantir oportunidades para todo mundo, a gente vai mudar. Eu digo que voltei do Everest, dessa montanha que vocês estão vendo na foto, essa de amarelo sou eu estou no campo 4, apontando para o topo da montanha. De fato, eu voltei de lá entendendo que nada mais me para.
a transformação social, ambiental, é o meu propósito de vida, é o que me interessa. Chegar ao topo do Everest não era a parte mais importante, não era mesmo, até porque o meu topo verdadeiro era voltar para minha casa, mas de fato entender que essa jornada se torne aí um exemplo, que se torne aí um recurso, uma forma de a gente alcançar mais oportunidades, mais gente. O que me interessa é que o resultado não seja individual. Eu busco sempre a conquista coletiva. É por isso que eu acho que, assim, entendendo isso, só de ler o teu livro, a gente não se conhecia, não conversamos antes, mas por isso a minha vontade de começar pelo outro, assim, por um interesse que talvez não seja o explícito, né? Assim, tem muita gente que está nos assistindo, está achando, tá, mas eu quero saber do Everest, eu quero saber lá da escalada. Calma, a gente já vai falar da escalada. Eu quero fazer uma trajetória, um caminho diferente, até porque a parte mais difícil, pelo que eu já li, pelo que eu conheço, eu sou um amante da escalada, do montanhismo. Quando era jovem, fazia de forma absolutamente amadora e irresponsável, né? Lá no Rio de Janeiro, adolescente, subia o Pão de Açúcar, subia a Pedra da Gávea, sem equipamento, sem nada, pelas pedras. Uma vez eu quase caí. Fui contar isso para os meus pais quando já era adulto, já velho. Mas, assim, eu queria que você... toda a tua história aqui me toca profundamente, e eu acho que toca muitas pessoas. Assim, voltando à pergunta, que eu já estava me perdendo no caminho aqui, o mais difícil do Everest é a descida, né? É isso mesmo? Exatamente. Primeiro, eu queria dizer que você morou num lugar que tinha um lindo quintal, né? Viver no Rio de Janeiro, para quem gosta de montanha e de praias, realmente é um espetáculo, fantástico. E, de modo geral, realmente, existem formas... A gente tem muito medo da prática do montanhismo. O brasileiro não tem essa cultura de praticar o montanhismo. Eu tinha menos ainda, né? Onde eu morava e moro até hoje não tem montanhas, não tem morro nenhum para eu escalar. Por isso, então, a dificuldade de ter acesso a esse esporte também. Mas, de modo geral, a gente pode realizar e praticar sempre focado na segurança. A gente tem que ter, sim, bom desempenho, mas o principal tem que ser a segurança, é a nossa prioridade. E foi assim que eu pensei quando eu fui para Everest. Realmente, a gente sobe muito focado, muito determinado, com clareza do objetivo que a gente quer alcançar, e geralmente quando desce, acontece, a chance de acidente é maior. Porque, primeiro que a gente já está esgotado, né, fisicamente. Subir a montanha é muito mais difícil fisicamente do que descer. Mas também porque, às vezes, a gente esquece que a gente ainda não terminou. Subir é metade do caminho. A gente precisa manter o foco na descida, manter a hidratação, manter a consciência, manter o estado físico ali bom para retornar. No meu caso aí do Everest, eu tive muita dificuldade, porque além de estar esgotada, a minha água havia congelado. Quando eu saí para ataque ao cume, eu saí com 2 litros e 400 ml de água. Então, eu saí do campo 4 rumo ao topo com essa quantidade. Na descida, fui acessar a garrafinha ali na mochila, a água estava completamente congelada, porque fazia menos 30 graus. E isso é terrível. Praticar uma atividade física no ar rarefeito, em altitude, é pior ainda sem água. Então, foi muito adverso. Eu levei 11 horas para subir, 6 horas para descer, mas com muita cautela, com muito cuidado, consegui chegar ali no campo 4. Ali eu voltei a me hidratar, ali eu voltei a comer, e tirei até uma suplementação de oxigênio do rosto para fazer um vídeo, um depoimento, que eu estava contente demais. Contente por ter conseguido chegar ao topo e contente por ter voltado em segurança. Essa descida que me interessa, a gente vai falar dela, da parte prática, do Everest do meio aí, né, do segundo Everest. Mas esse terceiro Everest, você agora está fazendo essa sua turnê, contando a sua história. Você volta para você continua morando no mesmo lugar, você continua convivendo com as mesmas pessoas, você continua na grade 6 lá, sim, você continua fazendo seu trabalho de guia. Me conta um pouquinho, porque assim, quando você fala de toda essa da tua sensibilidade de olhar para o que está em volta, né? E eu acho que isso é muito pessoal, é de cada um, né? Você está lá, não importa onde você nasça, você cresça,
Tem pessoas que simplesmente vêm com aquela sensibilidade de olhar o entorno, se preocupar com o que está em volta. E tem pessoas que fazem isso, ficam esperando que alguém lhes dê isso. E você... E tem pessoas como você que vão na busca de condições para mudar essa realidade, de colocar realmente a mão na massa, né? E você tem promovido... O que você tem conseguido promover de mudança na tua realidade, nessa tua comunidade? Eu gosto muito assim de dar essa perspectiva para os nossos espectadores, porque gente, se a gente passar a olhar mais para o lado, passar a olhar mais para quem está do nosso lado, para quem está na nossa frente, atrás, mas quem está no nosso entorno, e a gente entender que você pode estender a mão, segurar a mão, fazer um grupo, como você conseguiu, né? Com a questão da expedição, de reunir sucata, daqui a pouco isso cria uma onda, as pessoas olham, querem te ajudar, porque vem em você aquele desejo de realizar um sonho, começam a doar, começam a participar de alguma maneira, a dar visibilidade para o teu trabalho. No fundo, a sociedade, e a sociedade brasileira, ela é muito, muito potente, muito forte, muito rica, porque existem muitas aretas, né? E a gente precisa valorizar isso, e a gente precisa despertar, ativar essa nossa capacidade individual e coletiva em sociedade para melhorar a nossa realidade, né? E não ficar esperando que isso caia do céu ou que isso venha como um benefício, né, da política ou de alguma, né, de coisas que possam vir como externas a gente, né? É verdade, Cláudio, é verdade. Eu aprendi que essa capacidade, eu até dei um nome, viu, Cláudio? Eu comecei a chamar de PIB, e PIB aqui não é o Produto Interno Bruto, Índice Econômico dos Países. O PIB aqui é Poder Interno Bruto, é um poder que eu encontrei em mim, eu identifico que eu tenho e acredito que existe em todo mundo mesmo. Algumas vezes esse PIB, né, esse produto, esse Poder Interno Bruto não é lapidado, não é ativado, porque as pessoas estão descrentes, talvez tenha faltado alguma estrutura familiar, emocional, financeira, social, mas todos nós temos essa capacidade de grandes realizações, todos nós podemos sempre melhorar nosso estado, nossa condição de vida e buscar realmente gerar uma sociedade cada vez melhor, bom para todo mundo feliz, isso é que eu venho buscando. Então, eu identifico que a minha família proporcionou muito disso, de eu perceber esse meu poder. A educação que eu tive acesso, o meu ensino médio já foi numa escola particular, profissionalizante, a partir de uma bolsa de estudos que eu acessei. A educação passou a ter uma melhor qualidade. Quando eu tive esse acesso, eu comecei a vislumbrar e perceber novas oportunidades disponíveis no mundo. E a partir daí, realmente, eu fui percebendo que, poxa, há muito mais a ser experimentado, a ser realizado. Então, o que eu venho fazendo é, de fato, tentar ajudar pessoas a encontrar o seu PIB, ativar o seu PIB para ter a própria realização, a própria conquista, para que elas sejam realmente protagonistas das suas histórias. Não fica dependendo do contexto de adversidades que vivam. Não ficam dependendo de vontade política de um ou de outro, dependendo do outro. Não pode. A gente não pode passar por essa vida que é maravilhosa e é limitada de maneira triste, sem conquista, sem abundância. Nós temos que buscar a prosperidade, sim. E essa conexão que nós temos uns com os outros nos deixa mais forte. Quando a gente busca esse resultado coletivo, essa conquista coletiva, a gente fica mais potente, mais crente que pode dar certo. Eu continuo, sim, morando no Jardim Capivari. Eu digo que não tenho vontade de mudar de lá, a menos que eu já veja, nossa, isso aqui está totalmente transformado, está maravilhoso, já posso tentar viver em outro lugar, mas enquanto isso não vou mudar, não. Eu quero participar dessa transformação, eu quero ser realmente agente ativo nessas mudanças que eu tanto desejo. A mudança que eu tanto desejo tem que começar por mim. E se eu puder transformar uma vidinha, uma criancinha, já está excelente. Eu passei a receber muitos depoimentos, Cláudio, via telefone, rede social, pessoalmente, de crianças, de jovens e de mulheres, principalmente, dizendo: você é um exemplo para mim, Areta, você é inspiração, se você consegue, eu consigo também. Gente, durante a pandemia que estava depressivo, de repente viu eu trabalhando com resíduo, com lixo, se sentiu em condição também de seguir em frente, independente da adversidade que estava vivenciando. Eu, por exemplo, consegui ativar algumas ações sociais
por exemplo, levar crianças da periferia até ginásio de escalada, que fica no centro da cidade, para praticar esse esporte. Mas o meu sonho verdadeiro não é ter que fazer esse deslocamento, o meu sonho verdadeiro é instalar paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. A gente vem trabalhando para conseguir fazer esse projeto acontecer. O livro propriamente dito, né, estou aqui com um também, o livro propriamente dito tem essa intenção de que essa história de uma mulher afrodescendente seja acessada por muita gente. A gente sabe que as histórias de muito afrodescendente foi ceifado, muitas histórias não são contadas. Essa era a ideia, que a primeira negra latino-americana que chegou ao topo do Everest fosse contado muitas e muitas vezes, para que não pare por aí, que eu tenha sido apenas a primeira, mas de muitas, muitas e muitas mulheres alcançando o seu próprio Everest. A gente quer fazer um livro biográfico infantil, infanto-juvenil, em quadrinhos, para que essa história chegue também em jovens. Eu venho ministrando palestras sociais em escolas públicas de Campinas e região. Esse ano foram 12 palestras, eu tenho essa meta mínima aí de 12 palestras por ano para fazer a coisa acontecer. Eu me transformei numa embaixadora de uma empresa que faz transformação ecológica no Brasil, é uma multinacional. Eu sou a embaixadora da empresa aqui no Brasil para falar de reciclagem, de coleta seletiva, de sustentabilidade e de promover também ações para mulheres empreendedoras no entorno das operações dessa empresa, justamente porque todo negócio para mim não pode gerar somente lucro para a empresa, todo negócio para mim pode gerar também impacto positivo social e ambiental. Então é assim que eu venho trabalhando. A conquista que eu tive no Everest foi apenas o primeiro passo do meu sonho grande. Meu sonho grande, volto a dizer, nunca foi escalar. Meu sonho grande é ver com que todo mundo tenha oportunidades equalizadas. Muito bom. A gente perde um pouco a dimensão das coisas, né? Você está falando, poxa, fazer uma parede de escalada ali em cada comunidade e tal, no Brasil inteiro. Você tem muita gente que, inclusive da iniciativa privada, que pode fazer isso, né? Que tem recurso. Não é algo, né, fora da curva aí, o custo disso é baixo, né? Então, quem quiser apoiar financeiramente para isso, entra em contato com quem? Tem algum site, tem algum caminho? Qual é o canal para que pessoas que estejam nos assistindo, que queiram apoiar? Eu sou aqui, todo dia eu peço que, para quem quiser apoiar o jornalismo independente, bota aí, mira no QR Code que está na tela aí, vira assinante do Antagonista. Então, assim, eu já me acostumei em ficar pedindo também. Eu peço todo dia. Então, assim, quem quiser ajudar a realizar esse teu outro sonho, que com certeza vai impulsionar o sonho de muitas outras pessoas e crianças e adolescentes e tal, como é que faz? Eu aprendi a pedir também desde esse projeto da Sucata Everest. Eu tinha muita dificuldade antes, mas à medida que eu fui percebendo que a gente está pedindo em prol de uma realização coletiva que realmente vai gerar um impacto a toda a sociedade muito positivo, vale a pena pedir, vale a pena tentar seguir em frente. Então, o site que a gente tem disponível hoje ainda está desatualizado, porque fala muito da Expedição Everest. A maneira mais efetiva de se comunicar com a gente poderia ser Instagram ou LinkedIn. Então, é só me procurar como Areta Duarte, Areta com THA, ali nessas duas redes sociais e falar comigo. Eu vou posicionar, direcionando aos meus parceiros, direcionando aos meus sócios, direcionando as pessoas que podem realmente dar andamento na ativação desses projetos. Eu não vou parar enquanto não ver paredes escaladas instaladas nas periferias, porque eu entendo que é sim um esporte que pode transformar, não somente do ponto de vista motor, mas intelectual. No entorno dessa parede a gente pode gerar sociabilização, pode gerar empoderamento, a gente pode dar acesso à tecnologia, à robótica, à filosofia, às artes. A parede escalada vai ser, na verdade, somente o pano de fundo de uma transformação muito maior, muito mais integral. Então, só me procurar pelas redes sociais. Muito bem. Você falou desse poder interno bruto. Eu costumo dizer sempre no meu programa aqui que a riqueza do Brasil está em cima do solo e não abaixo, né? O pessoal fala muito assim, as riquezas do subsolo do Brasil, não sei o que, não. A grande riqueza do Brasil é o povo, que está acima da terra, né? Absolutamente, é verdade. Eu acredito que se a gente perceber o nosso poder, o nosso direito, e se a gente se conectar, trabalhar juntos, ninguém vai parar a gente só vai crescer. Realmente, é muito valioso. E, mais que tudo, pela nossa diversidade, né? É um país rico demais, cheio de soluções em todos os cantos. É poderoso, essa nossa população é poderosa. Muito bom.
Areta, eu vou passar 2 vídeos aqui, eles já estavam rodando, mas eu quero que os nossos espectadores prestem um pouco mais de atenção. A gente roubou uns vídeos do teu Instagram, e aí a gente, inclusive o nosso, bota primeiro, Joel, bota o da reciclagem. O nosso querido Joel está aqui, que integra a nossa equipe de audiovisual. Ele resolveu botar uma trilha sonora. Por favor, se você achar muito brega, aí você não fala nada, não. Elogia no fim, porque ele fez com boa vontade. Bora lá, vamos ver. Ficou bom, né? Ficou ótimo e me faz voltar ao sentimento de que, poxa, todos os dias era muito esforço, era muito trabalho. Você viu ali diversos sacos de resíduos, né? A gente juntava aproximadamente 500 quilos por dia. Na ocasião, eu precisei vender o meu carro popular, trocar por essa caminhonete antiga, mas que tinha o mesmo valor do popular e que me possibilitava acessar o maior volume possível. A gente tinha uma preocupação enorme de não gerar contaminação de Covid, de qualquer tipo de doença. Eu não queria voltar para casa e gerar qualquer prejuízo à minha mãe. Eu moro com a minha mãe, com o meu irmão do meio, um estênio. Era uma tensão completa, mas eu estava muito motivada. Eu entendia que essa jornada significaria a possibilidade de alcançar recursos para a realização do meu sonho grande. A possibilidade de fato, ativar essa coragem, esse empoderamento, essa decisão de promover transformação de vidas. O meu bairro, né, na pergunta anterior, você até falou qual foi o tipo de transformação que eu consegui promover no bairro. A começar, o bairro passou a fazer parte do mapa, né? Até então, ninguém sabia o que era Jardim Capivari. Toda vez que eu dou algum tipo de entrevista, eu troco ideias sobre essas minhas jornadas, eu falo com muito orgulho que eu vim do Jardim Capivari, um bairro pequeno da região sudoeste de Campinas, e que ali está cheio de gente muito parecida comigo, com grande potencial de realização. E que o lixo, entre aspas, o resíduo, tem valor. A gente precisa valorizar catadores de reciclável, a gente precisa entender que eles estão promovendo uma transformação ambiental fantástica e que esse trabalho é digno, esse trabalho é importante, é relevante para toda a sociedade. Areta, a gente, quando você vive uma situação como essa, né, de você todo dia você coloca lá o seu objetivo e faz acontecer todo dia, né? Todo dia é um dia novo e é um novo desafio. E a gente sabe que quando você olha para trás, assim, o vídeo naturalmente é um vídeo que ele sintetiza de uma forma até inspiradora com a música que a gente colocou e tudo, mas a gente sabe que só você pode contar para a gente como é que é viver isso ali, né? De catar o lixo, de separar. Você, inclusive, tem aqui o livro narra, vocês recebiam, por exemplo, cabo de cobre, que ele vem encapado, e aí tem que desencapar para poder levar para trocar isso por lá, sei lá, 15 quilos de cobre para trocar por R$600. Qual foi o pior dia, assim, né? Aquele que você falou, quase desistiu, aquele que você, sei lá, choveu, caiu, quebrou, que nada deu certo. Sempre tem um dia em que nada dá certo. E sempre tem um dia que tudo dá certo. Você tem memória disso? Você tem essas duas referências para trazer para a gente? Tenho sim. Eu vou até começar do melhor para o pior. Boas lembranças eu tive diversas, realmente diversas, e por muitas vezes eu até
E tem momentos também bastante curiosos e engraçados. Por exemplo, boas lembranças. Quando alguém de uma loja, Areta, vem aqui buscar, eu tô aqui lotado de cobre para você pegar. Quando se fala de cobre, fios, a gente fica muito emocionado, porque é um dos materiais recicláveis com melhor valor. Então, teve um momento que eu consegui R$2.000 em uma viagem, porque a loja tinha lá um monte de material, estava fechando a loja por conta da pandemia, e esse material tinha que ser descartado. Eles me deram e eu consegui R$2.000 em um dia, em uma viagem, digamos. Mas teve momentos muito tristes, por exemplo, quando eu chegava para pegar sacolinhas pequenas de resíduos e ali tinha misturado o reciclável com o orgânico. Então tinha comida estragada, tinha ketchup, tinha isso, tinha aquilo, e não tinha como reciclar aquilo, e mais que tudo, aí estava gerando um risco à minha saúde. Então isso era muito triste. Mas teve também momentos curiosos. Uma vez, era engraçado, porque durante os 13 meses de jornada pré-Everest, os 13 meses de trabalho para conseguir o recurso financeiro, eu praticamente não tive lazer. O namorado, quando saía comigo, era pegar reciclável. As amigas falavam, Areta, eu tô com saudade, preciso conversar com você. Eu falava, gente, só dá para conversar comigo se for para você entrar no carro, como garupa, aí a gente vai conversando no percurso e você vai pegar o reciclável comigo. E aí, certa vez, uma amiga, a Paula, ligou, Areta, aqui na esquina tem um cofre gigantesco, um cofre de ferro que a gente precisa lá buscar. Eu já fui lá falar com o dono da casa, que colocou esse cofre para fora, ele falou que não vai utilizar, a gente pode buscar. Eu falei, mas Paula, quanto pesa esse cofre? Porque eu e você não vamos conseguir levantar dependendo. Ela falou, eu acho que precisa, tá bem pesado, mas chama aí seu namorado, chama seus irmãos, vem buscar. Eu comuniquei meu namorado, Alexandre, a Paula falou que tem um cofre lá pra gente buscar, ele falou, Areta, geralmente cofre, a parede do cofre é revestida de cimento, de concreto, não dá para reciclar, porque não é só ferro, tem concreto também. Falei, mas Alexandre, vamos lá conferir, vai que dá para abrir, tirar a capa, né, e a gente deixa o concreto, leva o concreto para outro lugar. E fui lá, né? Ele sabendo que não daria, mas ainda assim, ele, otimista, foi lá, me acompanhou. Quando a gente chegou lá, era super pesado. Nem eu, nem Paula, nem mais 5 pessoas juntos conseguiriam levantar aquilo. Dependeria realmente de um guindaste. E aí ele mostrou, Areta, não dá para levar. Ele cortou lá uma parte e era puro concreto por dentro. Então, são situações que a gente passa e fica com a esperança de que, poxa, tirar a maior quantidade de ferro naquele dia, a maior grana de todos os dias de trabalho, mas não foi possível. Então, são coisas que acontecem assim, durante toda essa jornada. Quanto maior o período de jornada, né, mais chances de alguma coisa dar errado acontece. Chorei muitas vezes, Cláudio, chorei muitas vezes, muitos dias. Chorei, porque eu estava esgotada. Para você ter noção, quando a gente pensa em expedição Everest, expedição alta montanha, nós temos que ganhar massa corporal, porque lá, naturalmente, a gente vai emagrecer muito. A tendência é que eu perdesse no Everest aproximadamente 10 quilos, e eu não conseguia ganhar massa corporal, porque o trabalho com a reciclagem era muito esgotante. Eu estava emagrecendo durante a jornada pré-Everest. Cabelo mais ressecado, unhas escamadas. Eu estava muito esgotada, estressada no período pré-Everest, perdendo vitaminas, perdendo em composição corporal. Tive que contar com uma nutricionista voluntária que me ajudou com a suplementação alimentar, que fez com que eu não perdesse mais peso, pelo menos, mantivesse aquele peso. E lá, durante a expedição, eu também tive que levar essa suplementação. Eu fui a pessoa do grupo que menos peso perdeu, eu perdi 3 quilos apenas, enquanto tinha gente no grupo que perdeu 12 quilos. Então, foi muito assertivo essa orientação nutricional da doutora Malha, né, que foi uma voluntária também dentro dessa minha jornada. Então, foram coisas que foram acontecendo, que o livro talvez conte algumas partes, não conta tudo, de fato, porque foram muitos obstáculos, muitas adversidades. Mas quando você pergunta isso, eu pensei em desistir? Em nenhum momento eu pensei em desistir. Por mais adverso que estivesse, estava muito claro para mim que seria a forma de eu alcançar recursos para gerar o resultado coletivo. Transformação pessoal, transformação da minha família, transformação da minha comunidade e sociedade. Eu estava muito motivada. Tem uma parte do livro que trata dessa tua preparação e ela acontece justamente simultaneamente a esse trabalho, né, de busca de recursos através da reciclagem e tal. Assim, como é que era a tua rotina? E esse teu treinamento envolveu que tipos de profissionais, de colegas, voluntários ou não, né? Você, naturalmente, você integra um time, né, de pessoas que são especializadas nisso, inclusive o dono da empresa que você trabalha já subiu o Everest, acho que pelo menos umas 2 vezes, né? É alguém 3 vezes. E assim, quer dizer, pessoas experientes também, né? Então, assim, você foi bem conduzida nesse processo. Como é que era? Fala um pouquinho desse teu preparo, né? Como é que era essa tua rotina
Começava que hora, acordava que hora e ia dormir que horas? Perfeito, perfeito. O dono da empresa, a empresa é Grade 6, Grade 6, que você já mencionou, ele se chama Carlos Santalena, inclusive foi a foto do arquivo pessoal do Carlos Santalena que me inspirou a tentar escalar o Everest, era a foto do Vale do Silêncio, e de fato, quando eu decidi escalar o Everest, a gente já tinha identificado que eu tinha todo o currículo mínimo necessário para estar lá, do ponto de vista físico, técnico e emocional. Porém, era fundamental ter a manutenção técnica e física pré-Everest, nesse período de quase 13 meses, eu tinha que garantir essa manutenção. E para manutenção, por mais que eu seja formada em educação física, eu não estava conseguindo dar atenção na minha organização, no meu planejamento de treinamento. Eu contei, então, com 3 profissionais da educação física que também trabalharam voluntariamente, que foi a Jaqueline, o Renato e a Dani. Eu fazia pilates, funcional, natação, corrida, pedalava com a ajuda desses profissionais. Eu tive o acesso a essa doutora Malha, que era nutricionista, que me ajudou do ponto de vista alimentar. Foi fundamental para eu conseguir manter essa disposição. Eu treinava 6 dias na semana, então eu trabalhava 7 dias na semana com a reciclagem, então era de domingo a domingo. O único dia que eu não ia no sucateiro, no ferro velho vender, era domingo, porque ele não abria, mas ainda assim era o dia que eu ia receber materiais para levar na segunda-feira. E 6 dias na semana, de segunda a sábado, eu treinava forte, forte mesmo. Então eu tinha um período para prestar o serviço para Grade 6, um período do meu dia, outro período era para trabalhar com a reciclagem, e à noite eu treinava com esses profissionais. A minha mãe foi fundamental para me ajudar no preparo de comidas, na organização doméstica, porque meu tempo era muito escasso, a gente dormia muito pouco, a gente trabalhava às vezes até à noite, né, quando a gente sabia que ia rolar algum evento, apesar de proibido por conta da pandemia, ainda assim nós íamos nesse lugar para receber as latinhas que tinha nesses eventos privados que nós sabíamos, e era muito intenso. Foram 13 meses dormindo aproximadamente 6 horas por noite, e isso é muito pouco, principalmente pensando que eu estava em atividade física intensa durante o dia, mas a rotina era necessária de pouco lazer, ou quase nada de lazer, evitar distrações, porque o foco era muito claro. O foco era alcançar o recurso financeiro para estar no Everest na temporada seguinte. A temporada de Everest acontece de março a maio, que é a temporada de primavera no hemisfério norte. Então, eu tinha aproximadamente 12 meses pela frente para trabalhar intensamente. Agora eu quero que a gente comece a falar justamente da expedição em si, da prática, da tua experiência. Só que eu tenho uma perguntinha antes. O dono do ferro velho deve estar sentindo a tua falta. Porque justamente eu levava um volume gigantesco, né? E eu fazia questão, toda vez que tinha algum grupo de entrevista, eu sempre ia até ele para apresentar o trabalho dele. E é curioso você mencionar, o nome dele é Cristiano Sabino. Quando eu comecei a ir até o Cristiano, ele tinha acabado de abrir o ferro velho, ele trabalhava em metalúrgica, ele tinha aproximadamente 4 meses que tinha aberto o ferro velho, e quando eu chegava ele ficava envergonhado, ele é jovem, tem aproximadamente 35 anos, quando eu chegava ele ficava envergonhado, porque ele achava que o status dele tinha caído, tinha baixado, porque ele trabalhava em metalúrgica e de repente trabalhando com lixo, né? Ele estava achando assim, ele estava se sentindo menosprezado, mas ele foi acompanhando a minha história. Eu fazia questão de apresentar o Cristiano, eu fazia questão de contar que ele era realmente o meu parceiro nessa jornada, e hoje ele tem o maior orgulho, ele não sai do ferro velho nunca mais, vez ou outra eu volto lá, apesar de eu não trabalhar com a reciclagem, todo o resíduo que eu tenho lá de casa eu vou juntando e levo lá para vender, para pagar pelo menos a gasolina do dia ali de meu trabalho, mas ele se sentiu muito especial nessa ocasião. Muito bem, viu, Cristiano? Eu sei que o teu negócio, assim como aconteceu na pandemia com muitos negócios, subiu, mas depois deu uma caidinha quando a Areta deixou de frequentar aí, mas não tem problema não, diversifica, de repente a história dela anima outras aretas, né? É isso que interessa. Bom, vamos falar do Everest. Os dados que eu tenho aqui, me corrija, por favor, se eu estiver errado, você que é especialista. O Everest foi escalado pela primeira vez pelo Edmund Hillary, né, e o Sherpa, que é o Tenzin Norgay, em 1953. Né? De lá para cá, mais de 10.657 pessoas já subiram, né, o Everest. Ao todo, aí, mais de 311. Né, nós temos aqui 311 é o último dado aqui de pessoas que morreram nessa tentativa, que é mostrando realmente o risco, o perigo que é. E mulheres brasileiras
6, é isso? Eu fui a 6ª, e esse ano de 2022 chegou também uma do Sul, a Ludmilla. Então, nesse momento, são 7 mulheres. 7 mulheres. Você é a única afrodescendente a conseguir, a conquistar isso. A gente vai falar disso depois, porque isso é uma referência que a gente precisa expor aqui e discuti-la, né? A gente, quando fala de estatística, você está aí para contrariar as estatísticas, e isso é importantíssimo para a gente discutir. Mas vamos falar do Everest, vamos falar de como é essa história de expedição, né? A gente olha como do lado de fora, vamos dizer assim, desse universo do montanhismo profissional, né, do esporte em si. Ele se profissionalizou muito, né? Hoje, e você tem empresas especializadas nessa expedição, pessoas que vão, como você falou, né, vão lá só até o campo base para poder, né, dizer que conheceu, né, pessoas famosas, né? Você até cita, quando você estava lá, tinha um sheik, tinha um cantor, né? Tinham pessoas que estavam lá para ter essa experiência, né? Poucos chegam ao cume. Conta um pouquinho como funciona isso. Acaba que é uma indústria, né? Quando a gente fala, poxa, precisa de R$400 mil, para que é esse dinheiro, R$400 mil? O que isso compra? Como é que é todo o planejamento? Como é que é essa indústria, né, da expedição ao Everest? Perfeito, sim. As primeiras expedições ao Everest começaram por volta dos anos de 1920. Eram expedições para justamente entender se aquela era realmente a mais alta montanha do planeta. Eram expedições voltadas à pesquisa. Mas a primeira vez que chegaram ao topo realmente foi em 1953, há pouco mais de 100 anos, com Tenzin e com Hillary. De fato, exatamente como você falou. Já os primeiros brasileiros que chegaram ao topo do Everest foi mais ou menos no ano de 1996, bastante tempo depois. Com o Niklevix e o Mozart Catão, os brasileiros. E hoje são realmente 33 brasileiros que tiveram essa realização. 33 brasileiros chegaram ao topo do Everest, sendo 7 mulheres. A temporada Everest acontece sempre na primavera do hemisfério norte. Então, entre março e maio de cada ano, a gente tem que separar 60 dias para essa expedição, porque a expedição é bastante complexa. A gente precisa contar com dias de aclimatação e dia de cume. Então, é assim, a gente sai do Brasil, vai até o Nepal, para Katmandu, que é a capital do país. Ali a gente fica alguns dias só para fazer últimos ajustes de equipamentos, depois a gente vai para Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo, a gente voa até Lukla para a gente começar a caminhada até o campo base. Lukla está a 2.700 metros de altitude, nós vamos caminhando por 10 dias até o campo base, que está a 5.300 metros de altitude. Esse trecho é bastante factível, é bastante acessível, eu não diria fácil, porque eu não gosto de chamar montanha de fácil nunca, mas é o trecho mais elementar aí dentro da expedição. Quando a gente chega no acampamento base do Everest, a 5.300, é onde acontece realmente o que a gente chama de escalada. Acampamento base, nós montamos a nossa, como o nome já diz, a nossa base, passa a ser o nosso vilarejo, o nosso bairro, onde a gente integra ali as pessoas que vão participar da expedição. Cada cliente, como eu era cliente nessa ocasião, cada cliente conta com pelo menos um guia. O guia lá no Nepal é chamado popularmente como Sherpa. Sherpa, com SHE, Sherpa são castas de pessoas que vivem na região de montanha, são especialistas em acessar montanhas, escalar montanhas. Então, cada guia tem um Sherpa para estar acompanhando e manter aí máxima segurança e bom desempenho. Mas no campo base em diante, nós temos que contar com pelo menos 3 ciclos de aclimatação. 3 ciclos, que significa subir ao campo 1, voltar ao campo base, subir ao campo 2, voltar ao campo base, subir ao campo 3, que está a 7.500 metros, e voltar ao campo base. Essas subidas e descidas servem para gerar em nós, no nosso corpo, adaptação fisiológica e bioquímica para sobreviver naquele ambiente. É um ambiente de ar rarefeito, a gente tem dificuldade de absorver o oxigênio que está disponível no ar. É como os jogadores de futebol. Quando vão a La Paz jogar futebol, parece que jogam pior do que o boliviano, mas não é. É porque o boliviano já está mais acostumado ao ar rarefeito do que o brasileiro. Então, quando a gente chega nesse tipo de ambiente de ar rarefeito, é necessária adaptação. Nós fazemos as subidas e descidas para esse efeito acontecer. A partir do campo 3, 7.500 metros de altitude, é recomendado usar essa máscara de oxigênio.
Eu tive que usar precocemente, eu tive que usar no campo 1, porque eu tive edema pulmonar no primeiro ciclo de aclimatação. Eu tinha dificuldade para respirar, eu tossia muito, tinha geração de secreção, sangrava toda vez que eu botava para fora aquilo. Fiquei 2 dias em repouso no campo base para tentar recuperar. Depois tive outro problema de saúde, que foi a queimadura de retina, queimadura de córnea, na verdade, porque eu precisei caminhar algumas horas sem essa proteção nos olhos. Consegui recuperar também depois de 2 dias de espera, e depois conseguimos subir em definitivo rumo ao topo. Subir em definitivo significa sair do campo base, ir ao campo 2, dormir no campo 2, depois ir ao campo 3, dormir lá também, depois ir ao último acampamento, que está a 8.000 metros de altitude. Chegando no último acampamento, a gente hidrata, a gente come, e dali a gente tenta subir ao topo da montanha. E para mim, Cláudio, foi o dia mais adverso na expedição. Quando eu cheguei no campo 4 do Everest e tinha que sair rumo ao topo, o guia Pasang Sherpa me avisou que estava sentindo muito frio, que ele tinha risco de congelar as mãos e os pés. Ele pediu para a gente descer. Eu tentei negociar com ele, falei para ele, me deixe sozinho, eu estou vendo uma fila de pessoas aqui na minha frente, eu não vou me perder. Ele não autorizou, claro, porque ele tinha responsabilidade sobre mim. E aí, naquele momento, eu fiquei envergonhadíssima, pensando, eu estou preocupada em chegar no topo. Ele está com risco de ficar doente, de morrer, e eu quero subir sozinha. Então, antes de descer, eu pedi desculpas para ele. Eu falei, Pasang, eu queria muito subir, eu estou consciente, eu estou forte, mas se você tiver que perder um dedo, congelar o pé, perder mão, ficar doente, ficar na montanha, não me interessa mais subir. Me desculpa. Quando eu falei isso, um misto de emoções, ele decidiu seguir em frente comigo, ele voltou minha máscara, voltou a escalada, e 8 horas depois dessa conversa, nós chegamos no topo da montanha. Era dia 23 de maio de 2021. 11 horas depois que nós saímos do campo 4. Foi muito emocionante e só cheguei porque o Pasang decidiu ir comigo. Parece aquelas histórias assim que chega um momento que você chega lá para descobrir onde está escondido o Santo Graal, e aí tem um mistério para você resolver, e você não sabe que, na verdade, está aquilo, o grande mistério está na tua atitude, né? De repente, você teve essa postura e abriu-se essa possibilidade de você, até dos deuses lá, permitirem que você acessasse, né? Porque a gente não pode perder de mão esse plano espiritual que também envolve, né, toda essa realidade local, né? Absolutamente, Cláudio. Eu diria que eu me reconectei com uma força sobrenatural nessa montanha, acessei forças que eu jamais imaginei e cheguei realmente porque essa força sobrenatural atuou sobre mim, sobre o Pasang, sobre as realizações naquele dia. Essa reconexão com o humano, né? Essa preocupação com o outro é fundamental. Na ascensão dessa montanha, Cláudio, eu encontrei 4 corpos, então eu entendia que existia risco de morte, sim. A média de mortes no Everest é de 8 por temporada. Nessa temporada 2021, foram 4 mortes. Então, estava claro para mim desse risco. Eu não podia me permitir abusar e desrespeitar o Pasang achando que, poxa, ele estava de brincadeira comigo. Ele realmente estava falando algo sério e que se eu tivesse que abortar, frustrar a chegada no topo da montanha, teria que ser respeitado, teria que ser tolerado, teria que voltar sim, naturalmente. Porque a vida sobressai qualquer tipo de objetivo, qualquer tipo de plano que eu tinha estabelecido. É muito bacana essa perspectiva do guia, né? Assim, a gente, poxa, né, você subiu, fez todo esse trajeto pessoal, né, para se preparar, para chegar, toda uma realização, né? E assim, todos que fazem isso precisam desses guias locais para subir, que são pessoas que têm isso como profissão lá e que sobem várias vezes, né? O teu guia você sabe quantas vezes ele te falou, quantas vezes você chegou a perguntar, quantas vezes ele esteve lá no topo do Everest? Legal. A pessoa que mais vezes escalou o Everest, escalou 25 vezes e é realmente um guia, é um nepalês. O meu guia estava chegando pela 3ª vez ao topo do Everest. Ele chegou comigo, então era a 3ª vez dele. Mas tem variações realmente. O brasileiro que mais vezes chegou foi o Carlos Santalena, foi o Rodrigo Raineri, 2 brasileiros, inclusive o Carlos Santalena é o dono da Great Six, que chegaram 3 vezes.
Não há possibilidade de chegar muito mais vezes, como é o caso do Kilimanjaro, por exemplo. O Monte Kilimanjaro está ali na África, ali na Tanzânia. É possível escalar o Kilimanjaro o ano todo, então tem pessoas que já escalaram mais de 500 vezes o Monte Kilimanjaro. O Everest é muito improvável que aconteça, porque existe uma temporada muito curta, muito específica, é extremamente desgastante, degradante, a gente volta bastante debilitado de uma expedição, de uma escalada como essa, e cara demais. Mesmo para quem está trabalhando, existe aí um investimento pessoal, enquanto equipamento, enquanto logística, enquanto preparação fisiológica, bioquímica, alimentar, para fazer a coisa acontecer. Há pouquíssimas pessoas que chegam ao topo do Everest sem contratar Sherpas, há pouquíssimas pessoas que chegam ao topo do Everest sem suplementação de oxigênio, então há diversas formas de escalar. A maneira mais tradicional, mais segura, é realmente contratando equipe, operação e usando a suplementação. Como é que é essa... eu não sei se você, claro, sabe, mas assim, eu fiquei curioso com a história dos guias, né? Assim, como é que é isso para eles? Imagino, né, que subir uma vez, 2 vezes, isso tenha um valor financeiro que justifique a empreitada, né? E como que é isso na cultura deles ali? Como é que é feito? Eles também têm uma empresa lá que reúnem, eles são empregados dessa empresa? Ou isso é uma coisa ainda artesanal ali, seleciona quem tiver na comunidade, que tenha preparo? Como é que é essa realidade lá, esse outro lado dessa subida, dessa expedição ao Everest? Perfeito. São pouquíssimos guias, pouquíssimos chefes que têm operadoras, que se estruturaram, que formalizaram e têm realmente a sua empresa aberta, mas de modo geral eles prestam serviço para alguma operadora ou para alguma empresa. A maioria das empresas são norte-americanas e europeias, então as empresas chegam até o Nepal e contratam esses guias e de maneira muito regular. Anualmente eles contratam para ter mais familiaridade com as pessoas com quem eles trabalham. Mas a leitura dos guias, de modo geral, é uma leitura em relação à montanha, uma leitura também bastante religiosa. Não é o foco deles enquanto a montanha para eles, de modo geral, é uma divindade. A maioria das religiões presentes ali entre os guias, entre os Sherpas, é budismo e hinduísmo. Eles respeitam a montanha como se fosse realmente uma divindade. Por eles não subiriam a montanha para buscar chegada no topo, para buscar uma realização, uma superação. Eles sobem montanha para realmente ter uma conexão espiritual. No caso aí da temporada Everest, eles só sobem realmente porque entendem que é a possibilidade de garantir subsídio às suas famílias. A população, a sociedade nepalesa ou asiática, de modo geral, é bastante patriarcal. Quem cuida da família é o homem. As mulheres, de modo geral, não trabalham. Elas cuidam, ou melhor, não trabalham de maneira remunerada. Elas geralmente cuidam da casa, cuidam dos filhos. E aí é também uma grande preocupação que existe aí nas famílias nepalesas. Quando o nepalês guia vai para a montanha, há um risco de morte. E se essa pessoa morrer, quem é que vai cuidar da família? Existe um movimento atualmente, desde o terremoto de 2015, de fazer com que esses guias tenham também seguro de vida, porque se eles morrerem, a família precisa estar com subsídio garantido. Então, houve um movimento, um respeito maior ao trabalho dessas pessoas, para que eles sejam melhores remunerados e que tenham realmente uma garantia caso eles não possam voltar ou sofram algum acidente que não dê mais para eles trabalharem posteriormente. Mas, de modo geral, realmente, a passagem deles nesse período de temporada Everest, pela montanha, é para garantir remuneração, para garantir recursos para o ano deles em relação às suas famílias. Você vê como é que é importante, né? Você ter a perspectiva local, né? Porque tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida. E vidas, outras vidas, né? Então, realmente é muito interessante. Eu queria, agora sim, que a gente rodasse o vídeo esse vídeo que é um clipezinho, na verdade, da tua subida ao topo do Everest. Roda, por favor, gente. Saindo agora do campo 3, indo ao campo 4, vamos finalizar o Pico de Cume.
gente está indo para o campo 4. Aqui é o Esperão de Genebra. Trecho final aí, rumo ao campo 4. Bastante empinado, íngreme. Tem fila, olha aí. Apavorante ver essa fila e a altura que eu tô. Vou descer aqui, subir lá. Lá é o fumo. Bora pro fumo? Esse aí, felizmente, o Joelton não estragou com trilha sonora, porque é o seguinte, estou brincando naturalmente aqui com ele, mas é porque, assim, quando eu assisti essas imagens, e assim, eu me lembrei da sensação de subir uma montanha. E é muito curioso que muita gente, quem nunca fez isso, não tem consciência, mas quando você sobe, sei lá, 400, 500 metros que você já está fora ali né, da base ali da terra, isso em qualquer montanha, o que você encontra é silêncio, né? Então, como que é... E como esse silêncio impacta a gente, né, Areta? Como é que isso é forte, né? É forte sim, esse silêncio às vezes até incomoda, né? É como se a gente estivesse falando com a gente mesmo, a gente tem um contato direto com os nossos pensamentos, a gente tem que entender o porquê que a gente está ali, o lugar que a gente escolheu estar, por que vale seguir em frente. Parece que está perto, mas não está. O cume, às vezes, nossa, falta 50 metros, 100 metros, 200 metros ainda. A gente tem que manter a nossa resiliência, a nossa determinação, seguir em frente. Muitas vezes, no caso aí do Everest, nós tínhamos que esperar, porque as pessoas passam a caminhar um pouco mais lento, com mais dificuldade de se locomover. A espera também é um grande desafio. Como assim esperar? Vamos embora, vamos terminar, vamos seguir em frente. É uma constante peregrinação ali, um constante contato com o seu maior inimigo, você mesmo. Então, é muito engrandecedor, é transformador e vale muito a pena. Em algum momento dos vídeos aí eu falei, né, é apavorante o lugar onde eu estou, porque tem lugares que são realmente precipícios, estou ali numa crista, apesar de ter a corda conectada à nossa cadeirinha de escalada, né, que é o nosso backup, é o nosso protocolo de segurança que a gente segue ali, ainda assim a gente percebe que por mais procedimentos que a gente assuma ali de segurança, a gente nunca está 100% seguro. E também nunca está 100% com chance de sucesso na empreitada. A gente está sempre meditando, orando, pedindo, focando, tentando realmente manter ali um pensamento positivo em prol da conquista, em prol da realização. Não é elementar, mas diria que eu faria tudo de novo, porque a gente volta realmente muito transformado. Vocês se comunicam, porque assim, você precisa guardar fôlego, apesar de todo o suporte de oxigênio. Vocês falam quando o dia ali, vocês sobem por quantas horas? Como é que é essa rotina ali? Vocês param para se alimentar? Como é que funciona isso? Perfeito. Precisa ser muito estratégico e ágil em todos os procedimentos quando a gente está fora das barracas, né? Então, quando a gente está em movimento, subindo, a gente precisa entender que a gente não vai poder comer toda hora, a gente estabelece mais ou menos a cada 1 hora ou a cada 1h30, a gente vai parar para comer um petisco muito rapidamente. Esse petisco tem que estar bem acessível, talvez no bolso da frente do macacão, talvez no bolso lateral da mochila, muito fácil de retirar, porque cada vez que a gente para, há maior risco de congelamento. É importante a gente estar em constante movimento para não perder o calor do nosso corpo. Enquanto a água também tem que estar bem acessível, mas também temos que pensar que ela tem que estar bem abrigada, porque se estiver acessível, mais exposta, ela vai congelar. Nós também não poderemos parar muitas vezes. O próprio diálogo, né, entre os outros participantes, entre os guias, entre
os montanhistas na montanha. Não é um diálogo constante, porque de fato desgasta, até falar é cansativo, nós temos que preservar. Então é um desafio gigantesco. E o tempo, Cláudio, nesse dia de Ataque ao Cume, do campo 4, que está a 8.000 metros de altitude, até o topo, 8.848, eu levei 11 horas. 11 horas de caminhada rumo ao cume. E depois mais 6 horas para descer. Mas a média entre todos os acampamentos é, em média, 8, 9 horas de percurso por dia. É bastante. Olha, eu estou curioso aqui. Como é que... Desculpa a pergunta, mas como é que faz xixi? Como é que faz o número 2? Como é que faz? Você sabe que as mulheres sofrem um pouco mais com essa questão, porque tem que ter muito desapego. E quando a gente está nos acampamentos, campo base, 1, 2, 3, 4, a gente até tem como fazer num piniquinho, né, numa garrafa, dentro da barraca, o número 1. O número 2 nós podemos fazer numa sacola, no jornal, enquanto estiver na barraca. Mas tem uma questão muito forte em quem pratica atividade na altitude, é que existe uma pressão interna do nosso corpo que faz com que a gente tenha vontade de fazer o número 2, poxa, com mais frequência. Então, tanto o número 1, porque a gente tem que super hidratar nesse tipo de ambiente, porque a hidratação facilita a nossa adaptação ao ar rarefeito, quanto o número 2, se sentiu vontade, vai ter que abrir lá o zíper da calça, geralmente é um zíper em U, ao contrário, então na altura ali do quadril, em U, ao contrário, nós abrimos esse zíper, ficamos de cócoras e fazemos ali mesmo no percurso. Por isso eu falei, então, a necessidade de ter um desapego, porque vai estar todo mundo assistindo. Enquanto se fosse os homens, no caso do número 1, ele viraria ali de ladinho, não daria nem para ver nada, mas a mulher é um pouco mais de exposição. Mas é necessário que a gente tem que ir entendendo que é a possibilidade que tem para a gente. Não congela? Existe risco de congelamento e tem que ser rapidinho, não dá para ficar com popozão, ou mãos, ou pés expostos, porque aí realmente congela rapidinho. O resfriamento é muito rápido. Agora, recuperar o calor ali é demorado demais. Então, tem que ser o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de incidente. Isso me lembrou uma vez que eu viajei para o Haiti num Hércules C-130 do Exército, né? E a gente não tem banheiro, não tem nada. Você fica ali junto com as cargas, né? E a gente aproveitou a carona de um avião que estava levando carga, suprimentos, né, para os haitianos, e tinha um caninho assim, ó. Era um caninho que, na verdade, você fazia a urina ali e ela ia para fora do avião. Então, só que o Hércules, que são aquelas hélices, aqueles motores ainda aéreos, aquilo vibra tanto que você tem que se segurar, mirar, então não é tão fácil, viu? O homem, nesse caso, aí é até mais difícil. Mas... porque a gente... É muito legal, né? Você vê no filme, porque no filme não passa essas coisas, né? Mas na realidade é diferente. Teve uma outra coisa que aconteceu comigo, no caso aí do Everest, que além dessa dificuldade para urinar, para defecar, a mulher tem um outro problema, porque quando a gente está em altitude, a nossa fisiologia muda muito, a gente nunca vai saber o que vai acontecer. A gente tem que pensar, o que vai acontecer com a nossa menstruação? Eu, por exemplo, me preocupei em tomar pela primeira vez anticoncepcional para tentar bloquear. Não adiantou de nada. Não adiantou, não surtiu o resultado. Então, eu praticamente menstruei todos os dias. Há uma dificuldade de tomar banho lá. A nossa higienização era com lenço umedecido. Eu tomei dentro de 54 dias de montanha, eu tomei mais ou menos 17 banhos com água. Eles derretiam o gelo, né? Usava água de degelo, morninha, eu tomava banho daquela maneira e foram 17 oportunidades dentro dessa expedição. Mas tem uma outra coisa que eu cometi uma gafe gigantesca, que foi, eu imaginando que ia ficar muito tempo na montanha, eu pensei, não dá para ir com o meu Black Power solto, porque eu não vou conseguir lavar esse tipo de coisa, eu vou fazer trancinhas. Foi a primeira vez que eu fiz tranças na montanha, olha aí a foto. Só que eu não imaginava que as tranças não seriam só com o meu cabelo. O Cláudio está aí com a foto do meu Black Power solto, tá aí no livro, e ali na imagem tinha eu com trancinhas. Eu fiz essas tranças imaginando que seria mais prático na montanha. Grande gafe. Existia risco de congelar. Esse cabelo, 2/3 não era meu, 1/3 é o natural, 2/3 é aquele cabelo de plástico, né, para conseguir fazer a trança longa. Eu achei que eu estava maravilhosa, linda, eu estava me achando muito bonita com essas tranças, porém, bonita, sim, não era funcional. Não era funcional. Eu não conseguia colocar o capacete, a touca, o boné, tanto que eu tive que cortar grande parte do cabelo lá no campo base. Eu cortei metade do meu cabelo para conseguir garantir essa proteção na cabeça. O pessoal está achando que é mole, né?
Agora, deixa eu te falar, você, como é que é voltar para a civilização, né? Você correu no salão de beleza, você correu no celular, ou você não quer saber de celular, ficou irritada com o barulho da cidade? Como é que é ficar aí esse tempo todo no silêncio e depois voltar para a civilização? Interessantíssimo. É um desafio readaptar, porque de fato a gente tem muito menos pessoas para interagir ali. Eu escalei em 2021, a gente estava ainda em pandemia, a gente não podia ter contato com outras operações, com outros grupos ali no campo base, então eu basicamente tinha contato com a minha operação, com os nepaneses que estavam trabalhando com a gente, mais os outros 5 brasileiros que estavam tentando escalar na mesma ocasião. E quando eu volto para a cidade, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, não avisa a data que eu estou chegando, porque eu não posso gerar aglomeração e nem estou em condição, com mente, com cabeça, para lidar com tanta gente. Eu tenho certeza, pelo número de mensagens que eu tinha no Instagram, gente, eu não conseguia responder ninguém. E eu gosto muito de dar atenção adequada, de qualidade. Eu não estava conseguindo mentalizar. Eu morria de saudade da minha mãe, da minha família, do namorado, dos sobrinhos, dos irmãos, da avó, das amigas. Então, a primeira semana pós-Everest, no dia seguinte eu dei uma coletiva de imprensa falando de como tinha sido e tentando divulgar aí os meus sentimentos, mas na semana seguinte eu pedi férias. Eu fui para a área rural com o namorado para ficar ali isolado um pouquinho, para tentar me reconectar. Até as atividades físicas eu demorei para voltar a fazer. Eu fiquei mais ou menos 3 meses sem vontade de treinar, sem vontade de olhar fotos, sem vontade de olhar os vídeos que eu tinha feito lá na montanha. A gente veio com uma baixa emocional, com uma baixa física muito grande, é esgotante demais. Mas depois eu me recuperei, me reorganizei até do ponto de vista de hormônio, de vitamina, porque o nosso corpo realmente sofre demais na montanha. E aí voltei às minhas atividades normalmente. Mas, de fato, a gente precisa desse momento de descanso e é super desafiador, porque estava todo mundo querendo saber o que é que tinha acontecido, como é que tinha sido. É frustrante depois você voltar para o dia a dia e fazer guia de subir a montanhazinha ali de 1.000 metros só, de 1.500. Não é não, Cláudio, não é não. Eu respeito bastante cada montanha. Eu costumo dizer que nenhuma montanha é fácil, é limitar. Você falou aí das suas experiências em Brasília e no Rio de Janeiro. Eu digo que toda montanha tem esse desafio, sim. A gente é dependente da nossa condição naquele dia, como é que a gente está, a condição climática naquele dia. Você falou aí de um acidente que você sofreu e quase não pôde voltar para casa. Então, a gente tem que sempre respeitar. Qualquer tipo de obstáculo é um tamanho obstáculo e eu respeito cada uma delas. Diria até que o Everest não é a montanha mais difícil de ser escalada. Apesar de ser a mais alta, não é a mais difícil, não. Qual é a mais difícil? Não tem, não existe mais difícil. Eu diria que, por exemplo, tecnicamente falando, existem algumas claras para a gente enquanto maior dificuldade. Por exemplo, a face sul da Aconcagua, um K2 no próprio Himalaia. Então, a face sul da Aconcagua está ali na Argentina, está a 6.962 metros. Eu escalei 4 vezes, mas não foi pela face sul, eu fui pela rota noroeste, pela rota tradicional. Mas a face sul, que pouquíssimos brasileiros conseguiram, na verdade foram 2 brasileiros que conseguiram fazer e voltar até hoje. É uma face mais técnica, muito mais baixa, mas muito mais difícil tecnicamente. Existem montanhas com um pouco mais de risco de avalanche, montanhas com mais gretas. O Denali, por exemplo, que está no Alasca, é uma montanha mais difícil fisicamente, porque você tem que carregar mais carga, você não conta com carregador, você não conta com uma estrutura. A gente tem que carregar aproximadamente 50, 80 quilos entre trenó e mochila. Inclusive, é uma montanha que eu quero visitar, 2023 ou 2024. Mas a mais difícil é difícil encontrar. Depende muito. Qual a avaliação? É a altitude? É a técnica? É o peso? É o seu dia? É a sua estrutura? É a sua condição? É a condição climática? Então, são muitas possibilidades para garantir dificuldade aí na expedição. Eu vejo muitos esportistas que acabam se viciando na adrenalina do desafio e de se desafiar. Isso muitas vezes acaba levando o sujeito ao limite e à morte, né? Como é que você lidar com isso? Você sente essa coisa de estar sempre, depois de um desafio desse, qual é o meu próximo? Qual é a próxima montanha? E aquilo virar uma espécie de vício, uma droga, né? Porque, no final, aquilo mexe muito com o emocional, mexe com a parte, com toda a nossa fisiologia, parte bioquímica. E é isso, né? Você tem muito prazer, depois você tem a baixa ali, tem a bad trip muitas vezes, mas é uma coisa muito comum, especialmente em quem faz esporte radical.
né, que tem esse perigo envolvido, porque o nível de adrenalina é muito constante, é muito alto, e isso vai se retroalimentando, né? Como é que você sente isso? Como é que você lidar com isso? Você conhece gente que já se estrepou por se desafiar demais na escalada? Perfeito, perfeito. Eu acredito que eu não tenho esse sentido em minha vida, não tenho, porque de fato eu sempre que vou para qualquer prática, qualquer expedição, eu estou muito focada no verdadeiro cume, que para mim é a minha casa. Eu sou muito, muito preocupada com segurança, de sim ter bom desempenho, mas poder voltar para o meu lar. Então, eu não sou viciada nisso e nem penso que alguma montanha pode ser mais desafiadora do que a outra, não acho que uma montanha pode ser mais difícil do que a outra. Eu sempre respeito, entendendo que todas elas têm o seu desafio. Mas já encontrei pessoas assim, conheço montanhistas que, de fato, mesmo arriscando a vida, mesmo sendo bastante diverso, mesmo todos as características ali dizem para ele, é hora de voltar, ele ainda assim vai em frente, ele quer executar, ele quer superar um limite, mesmo não estando na melhor condição, nos melhores princípios ali para seguir em frente. Alguns voltam, alguns já voltaram, alguns tentam novamente. Eu acho preocupante isso. Acho bastante preocupante porque às vezes não está arriscando somente a vida dele, está arriscando a vida de todo o seu entorno, está arriscando a confiança que a família de repente deu nele, e que os profissionais envolvidos na expedição ali aplicaram nele, mas cada um com seu cada um, né? É muito difícil avaliar o objetivo do outro, é muito difícil avaliar o que passa na mente, no coração de cada um. Eu respeito todos eles, mas ainda assim digo que, por exemplo, em relação a Everest, Cláudio, eu, Areta, particularmente falando, eu nunca venderia essa expedição. Eu, Areta, nunca guiaria alguém comercialmente. Eu gostaria de voltar para o Everest, eu poderia voltar com um colega, com um amigo, como parceiro, mas eu não levaria comercialmente, porque eu entendi que ali existe risco de morte, sim, existem coisas que estão completamente fora do nosso controle, e não daria, eu não conseguiria, eu não teria voz, eu não teria condição de dar uma notícia dessa para um familiar. Eu iria com parceiro, mas comercialmente não. Você ainda tem vontade de voltar? Voltaria, tendo oportunidade, eu voltaria com certeza. É incrível aquela montanha, é transformador demais. Eu não sei se você já perguntou para o Santa Helena, ele foi 3 vezes, por que ele foi 3 vezes? Eu acho que o Santa Helena é esse tipo aí que gosta de adrenalina. Eu acho que... E a experiência é sempre única também. Cada experiência é sempre muito específica, especial. Ele foi algumas vezes, claro, trabalhando, ele guia algumas pessoas lá, mas se ele tivesse a oportunidade, ele escalaria todas as montanhas acima de 8 mil presentes no planeta, né? São 14 montanhas acima de 8 mil. Eu não tenho esse desejo, eu não tenho esse projeto, mas o Santa Helena tem. E com certeza ele vai fazer se houver oportunidade, principalmente financeira. Então... Tem um aspecto no teu livro ali que também me chamou muita atenção, que eu acho que tem a ver também com o que a gente está falando. Você até mencionou ali como é que é a experiência de lidar, né? Assim, você acho que foi absorvida aí pela Grade 6, deixa eu fazer a correção aqui que eu estava falando errado o nome, porque o Santa Helena viu aí em você uma forma de lidar com as pessoas, uma forma diferenciada. Você humaniza esse contato, e isso naturalmente está associado a esse teu perfil, essa tua sensibilidade social, naturalmente. Como é que o quanto isso é importante, por exemplo, numa expedição como essa, você está ali todo mundo junto, né? E aí é o que você falou, que foi um ponto decisivo ali na tua subida, o teu guia não pode. E como é que se o teu colega também não pode? Todo mundo está junto, tem que descer todo mundo junto. Qual é o desafio de você subir em grupo? Poxa, eu fico aqui pensando, né? Quando a gente vai na CVC para Disney ou para um cruzeiro, para mim, assim, no máximo eu viajo com 2 casais, e para mim já não dá mais, porque família tem que ir todo mundo, não, vai para o café da manhã, todo mundo toma café da manhã, vai almoçar, temos todo mundo ir para a praia. Tem gente que gosta, tem gente que já é mais difícil. Qual é o grande desafio? Porque ali, naturalmente, a gente está falando de coisas que estão associadas a um risco de morte ali iminente, caso um tome uma decisão equivocada. Eu já assisti filmes que retratam isso, né, de forma muito clara. Basta que um
se desequilibre psicologicamente, resolva sair do grupo, resolva tomar uma decisão equivocada que pode comprometer o grupo inteiro e até levar à morte de outras pessoas que estão ali dentro desse grupo. Exato. Faz todo sentido, Cláudio. Você deu um exemplo excelente aí, né? Se a gente for a Disney em grupo e família, né? Que a gente já se conhece há não sei quanto tempo, ou amigos íntimos, ainda assim a gente tem dificuldade. Toda vez que a gente fala em grupo, há uma dificuldade de buscar se aproximar de uma homogeneidade aí de pensamento, de vontade, de interesses. Então é difícil. O grupo é sempre heterogêneo, então é super desafiador. No entanto, existem alguns princípios que a gente pode adotar para garantir essa harmonia do grupo, essa tolerância entre os participantes e, mais que tudo, garantir segurança. No caso do Everest, uma coisa que é fundamental é que cada cliente, cada participante conte com pelo menos um dia específico seu. Então, até o campo base, claro, vai todo mundo junto, no mesmo grupo, mas do campo base em diante, se tiver ritmos diferentes, vontades diferentes, não quiser ficar próximo, grudadinho com o outro, tá tudo bem, dá para fazer. Até na barraca, né? Às vezes a gente precisa compartilhar barracas, mulheres com mulheres, se não tiver casal, esse tipo de coisa. Mulheres que compartilham a barraca dupla, homens em outra barraca dupla, e às vezes eu não estou me dando bem com essa parceira na barraca. A gente tem que conversar na operação. Tem como trocar de barraca? Porque a questão emocional vai ser determinante. Se a gente vai seguir em frente, se vai voltar, se vai ter sucesso, não vai. Todo mundo tem que estar bem fisicamente, todo mundo tem que estar bem tecnicamente, mas o que vai determinar sucesso é o emocional. E a gente não pode aceitar que uma questão emocional de relacionamento abale a nossa empreitada, o nosso desempenho e a nossa segurança. A gente tem que resolver. O princípio aí é dialogar, é resolver enquanto há tempo. Eu, por exemplo, Cláudio, tinha uma questão muito grave de lidar pela primeira vez com o machismo na montanha. Eu já atuava, quando eu fui para o Everest, eu já trabalhava há 10 anos como guia de montanha, já praticava esse montanhismo por esse período todo, mas foi a primeira vez que eu tive contato com o machismo nesse tipo de ambiente, porque eu achava que as pessoas iam para esse lugar com uma filosofia, de humanização, de somos iguais, de todos podem, essa era a teoria que eu tinha na minha cabeça, mas não. A montanha é reflexo da nossa sociedade, o que a gente vive lá é reflexo da que a gente vive na cidade também. Se na cidade tem machismo, lá também tinha. Foi curioso, porque eu demorei para entender, para interpretar aquilo como sendo real, mas ficava lá na minha barraca refletindo, pensando, por que ele está me tratando desse jeito? Ele tratava a mim e a outra mulher do grupo de maneira muito hostil, agressiva. A mesma frase que ele falava para mim agressivamente, ele falava para um outro colega do grupo, um homem, de maneira delicada, sutil, suave, amável, amistoso. E eu achava que, nossa, mas será que eu não estou interpretando mal? E eu não dialogava com ninguém do grupo sobre esse assunto, porque eu achava que por estar naquele ambiente hostil, estava mais sensível, talvez eu estivesse interpretando mal aquela pessoa ali do grupo brasileiro. Mas dali uns dias ele se revelou, ele se abriu no refeitório, quando estava todo mundo no grupo, ele me agrediu verbalmente, e todo mundo, opa, o que está acontecendo? Por que disso? E aí colocaram ele no lugar dele, e a partir dali eu pude realmente neutralizá-lo e entender. É isso mesmo, eu entendi errado, eu entendi certinho, e você não vai mais interferir na minha empreitada. Eu estava sendo moída por aqueles pensamentos, por aquela interpretação. Aquilo estava me prejudicando na minha expedição. Mas quando eu consegui perceber que eu não estava errada, não, e que todo mundo estava percebendo que, poxa, estava a meu favor, rolou ali um certo suporte emocional, eu pude seguir em frente e focar no meu objetivo e esquecer esse cara, e ele ficou neutralizado na minha realização. Que você falou para ele? Ô, Cláudio, eu não vou falar aqui literalmente o que eu falei, porque a única forma que eu encontrei para neutralizar... Nesse horário tem alguma restrição, mas a gente põe aquele não tem problema. Mas é necessário esse pipi mesmo, porque de fato eu tive que falar um palavrão para ele. Eu falei, vai para aquele lugar e eu sou tão cliente aqui quanto você. Eu não estou aqui trabalhando, não estou aqui como guia, não estou representando a operadora de montanhismo. Eu trabalhei tanto ou mais que você para estar aqui e ter direito de estar nesse lugar. Então, fica na sua, me deixa em paz e me esquece, cara. Eu não estou competindo com você. Se você está competindo comigo, é problema seu. Não me atrapalhe. Vou em frente. Esse machismo está associado a uma percepção equivocada de que a mulher mais frágil não vai conseguir subir, vai me prejudicar porque a gente está no mesmo grupo. Quando chegar lá em cima, eu vou ter que... né, vai acabar inviabilizando a minha subida, é isso? Um pouco disso sim, Cláudio, mas em alguns momentos eu percebia pela fala dele que ele estava preocupado que eu estava recebendo uma visibilidade que ele não estava tendo. Ele tinha um ego ali muito... Nossa, invejinha, hein? Invejinha no...
invejinha no Everest, pô. Ridículo, desnecessário. Inacreditável. Mas foi o que eu interpretei e os demais também perceberam exatamente a mesma coisa. Principalmente, Cláudio, depois que, enquanto eu estava em expedição, houve ali a aparição de um programa de TV numa rede forte aí, de televisão, TV aberta, eu apareci naquele programa, o número de seguidores aumentou muito, ele começou a se incomodar até com isso. Eu não estava nem preocupada, não estava preocupada com nada disso, gente, tem coisa muito mais relevante para se preocupar. Mas ele se incomodou com cada parte que acontecia, que dava visibilidade a mim, ele estava incomodado demais. Olha só, né? Imagina, olha como é que é coisa sensível, né? Então, de repente, você está lá, focada na missão, aí você tem que ter controle emocional para lidar com esse tipo de assédio, né? Não deixa de ser um assédio, uma pressão psicológica e um tratamento. Cara, é complicado. Você já tinha sofrido esse tipo de machismo em outras ocasiões ou foi realmente pontual nessa? Foi muito pontual. Eu confesso que se houve algum momento anterior, foi tão velado que eu nem percebi. Esse foi pontual, direto, claro e repetido. Então, não tive como fugir, perceber e aceitar. Existe sim, existe. Lamentavelmente. Racismo. Você já sofreu racismo na tua prática esportiva e profissional? Perfeito. De maneira individualizada, não, Cláudio. Também posso dizer que eu nunca havia percebido nenhum tipo de racismo. O que eu posso dizer é que, naturalmente, eu sofro, sim, o racismo estrutural, no sentido de que as pessoas negras têm maior dificuldade de praticar algumas atividades, como, por exemplo, a prática do montanhismo, que exige da gente um alto investimento financeiro. As pessoas negras, de modo geral, são mais marginalizadas, têm menos acesso a muitas coisas, porque historicamente está comprovado a motivação, o motivo disso. O racismo estrutural, sim, mas essa coisa individualizada, direta, clara, verbal, não. Nem na montanha, nem fora dela. Que bom, fico feliz, porque a gente está... Por isso que é tão importante, né, colocar aqui, né? A primeira está na capa do livro, né? Bota aqui, cadê o... Põe aqui, está na capa do livro, para quem não está enxergando. Aqui, ó, a primeira brasileira negra a escalar a montanha mais alta do mundo. Por que é importante? Porque a gente está falando... você, Aretha, assim como milhões de mulheres e mulheres negras, né? Quando a gente fala de qualquer questão envolvendo mercado de trabalho de uma maneira geral, envolvendo qualquer tipo de aspecto da sociedade, envolvendo violência de gênero, é aquela história. Você tem a escala da mulher, né? Assim, você tem o machismo, tá? E você tem o machismo associado ao racismo. A mulher negra acaba sendo aí essa figura mais marginalizada desse setor, vamos dizer assim, desse setor não, dessa parcela da sociedade que já é marginalizada, né? Então, é um desafio ainda maior, né? É complexo, é problemático, né? A nossa sociedade parece que não tem uma dificuldade de olhar para si mesmo e enxergar isso, né? Sim. A nossa sociedade, de modo geral, é toda ela muito preconceituosa, muito racista. A mulher negra é dita como sendo a mulher sempre forte, sempre resistente, ela suporta qualquer coisa. As pessoas esquecem que a gente tem sentimento, que a gente é ser humano, a gente é sensível. As pessoas esquecem que a gente tem capacidade de cumprir qualquer tipo de função, desde que seja dado instrumentos para a gente, oportunidade a gente se capacitar. De modo geral, toda vez que se eu pensar numa médica, eu jamais imagino uma médica negra. Se eu pensar numa astronauta, eu jamais penso numa astronauta negra. Sempre que eu penso numa doméstica, eu imediatamente penso numa mulher negra. Então, eu coloco as mulheres negras em determinadas colocações. Eu não estou dizendo que alguma dessas funções não são dignas de serem cumpridas. Todas elas são muito dignas. Mas sempre coloca a mulher negra numa caixinha X, Y, Z, quando a gente, na verdade, deveria ter a oportunidade de praticar qualquer coisa, de ocupar qualquer lugar. É uma batalha. Há muito a crescer, há muito a desenvolver. É uma batalha, assim, é muito curioso, né? Assim, sei lá, estou aqui, eu sou diretor de um veículo de comunicação independente, vou contratar um setorista de judiciário, que é uma coisa muito específica, né? A especificidade de uma cobertura. Aí, quando você vai olhar, assim, você não encontra, né? Eu sou casado com uma negra e assim, eu sei que o quanto isso
é marcante, né? A nossa filha nasceu branca de pele, né? E assim, passamos diversas vezes por situações de alguém virar, eu tô longe, a minha mulher tá sozinha com a minha filha, e aí alguém vira e fala assim, é sua filha, né? É sua filha, né? Sempre com aquele preconceito embutido, e isso causa uma revolta enorme, né? E é muito curioso, porque ela tinha muita dificuldade de se... Por isso que eu te perguntei, o que você respondeu? Porque assim, ela tinha muita dificuldade de reagir a isso. Porque é muito difícil, né? Já é difícil para uma mulher normal, para uma mulher negra é mais difícil ainda. Você ter essa reação estruturada, você ser capaz de reagir no mesmo nível ali, ou assim, né, de se colocar, né, de se colocar efetivamente e pedir o respeito aqui a você e a quem está com você. E hoje ela já está com uma língua mais solta, graças, né, para sorte nossa. E é o seguinte, né, a gente realmente é preciso reagir quando necessário, quando, né, em situações desse tipo. E é muito curioso, né, situações assim, né, às vezes você sai mais largado, né, bota uma bermuda, bota um chinelo, uma havaiana, e aí é muito diferente realmente, né? Então, assim, a gente já passou por situações também de passar numa loja e aí entra, tá de chinelo, tá não sei o quê, o tratamento é diferente. Se você entra bem arrumado e tal, o tratamento é outro. Então, também tem essa questão desse preconceito que envolve uma questão de classe, né? Envolve uma questão financeira, né? Então, se você se dá muito bem, se você é negro, se tá muito bem, tá com carrão, também já tem gente que olha e já vê aquilo com, né? Como é que conseguiu, né? Como é que conseguiu esse carrão aí? Jogador de futebol, né? Ou é artista, ou como é que é, né? Ou como é que conseguiu justamente isso? Gente, é no detalhe que esse racismo estrutural se revela. Muitos se negam a admitir isso e muitos não têm a experiência, não tem o contato suficiente para perceber a existência disso. Então, nega essa existência, mas, assim, é uma postura realmente que precisa ser modificada na sociedade como um todo. A gente precisa se enxergar como um povo miscigenado, né? O Brasil é uma sociedade absolutamente miscigenada e isso é maravilhoso, né? A gente considera tudo que está envolvido nisso, né? E toda a grandeza que faz com que o Brasil seja rico em todos os sentidos, culturais, né? Sociais. Então, assim, eu queria primeiro te dar parabéns pela tua trajetória, por você se colocar da forma como você se coloca, de você se enxergar como uma referência. Eu acho que quanto mais aretas existirem, melhor para todos nós. Maravilha, Cláudio. Muito obrigada, muito obrigada. De fato, é um desafio para a gente, enquanto pessoa negra, né? É um desafio estar o tempo todo tendo que ser combatente, é sofrido, é excludente, é dolorido, é ruim, é esgotante. Mas todos nós temos a corresponsabilidade de garantir essa mudança de mentalidade, de acabar com qualquer tipo de racismo. O racismo estrutural tem que ser aniquilado e todo mundo pode participar, tem que ser o antirracista efetivamente. Então, é necessário para a coisa mudar. Mas o que eu quero de verdade é que a gente entenda que a pessoa negra, de algum modo, promoveu o Brasil, né? O Brasil é Brasil porque lá atrás, se a gente revisitar a nossa história, a pessoa negra, o afrodescendente trazido lá atrás é que trabalhou, que batalhou para que isso aqui fosse construído. E sem receber, e sem remuneração. Então, é importante a gente relevar no sentido de valorizar toda essa população e ser respeitado. Vamos parar de olhar para a cor da pele e dizer que é isso, que é aquilo. A cor da pele não representa nada. Nada. É o que está por trás, é o valor, é o princípio, é o respeito que é necessário prevalecer. Vamos construir uma sociedade cada vez mais relevante e, de fato, que respeite. É isso. Vamos se respeitar, se amar. Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. E, olha, Areta, não, primeiro, aí, mais uma vez, eu tinha te falado antes da gente começar, né?
como é importante você contrariar as estatísticas, né? E a gente está num momento muito bom, eu acho que, da produção intelectual, da produção cultural. Isso aqui é importante, né? Então, assim, a gente trazer histórias como a sua para abrir a cabeça de muita gente, inspirar tantas mais. Aliás, a minha filha ontem viu esse livro, que o livro chegou para mim ontem, então eu tô terminando de ler, né? Os livros chegou para mim ontem aqui, está marcado aqui, ó, já estou aqui quase terminando. Uau! Aí a minha filha, que está se alfabetizando agora, está fazendo 7 anos esse mês, ela leu, aí perguntou o que era Everest, aí eu expliquei para ela o que era Everest, aí ela, papai, depois você me empresta para eu ler o livro? Aí ela viu assim, eu falei, com o maior prazer. Fantástico, fantástico. Cláudio, você sabe que eu estou com eu tenho um sonho... Deixa eu te falar, eu falo muito também, então você me perdoa. Mas assim, quando ela estava na barriga da minha mulher, a gente fica naquela discussão, né? Pô, nome. Aí para mim estava muito claro, né? Eu falei assim, o nome dela vai ser Serena, em homenagem a Serena Williams. E eu achei que ela fosse vir, né, negra e tal, e forte daquele jeito ali e tal, e ela veio linda, forte, mas branca igual igual a neve aí do Everest. E aí foi muito engraçado. Eu falei, cara, não tem esse negócio não, vai ser Serena. E a gente brinca com isso, ri de tudo isso, mas com a consciência muito clara, né, de que a gente é tudo isso, né, e é essa nossa mistura que faz com que a nossa sociedade seja tão rica e o quanto é importante a gente valorizar isso. Que incrível saber que a Serena veio nessa família tão incrível, de respeito, viu, Cláudio? Parabéns, parabéns. Ela é Serena na força e vai representar. Esse livro aqui eu escrevi para adultos, mas o meu sonho inicial era sonho infanto-juvenil. Então, quem sabe em 2023 a gente consiga converter em livro, em quadrinhos para as crianças, para os jovens. Vai dar certo. Aí ela vai falar, poxa, papai, mas eu já li o outro, agora que ela lançou esse, com figurinhas. Sensacional. Maravilha. Areta, olha, muito, muito bacana, muito obrigado mesmo pela tua vinda aqui no CD Talks, nosso podcast do Antagonista. Parabéns e sucesso. O programa permanece à disposição para a sua próxima expedição. Fantástico, fantástico. E teremos muito mais, né? Eu sou apaixonada por montanha, devo escalar muito mais ainda, sempre vou contar com vocês. Eu amei nosso bate-papo, foi muito agradável e que muito mais gente saia daqui inspirada. Obrigada, Cláudio, muito obrigada. Legal. Muito bem. Gente, obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do papo aqui com a Areta Duarte. O livro dela está disponível aí, da sucata ao Everest. Areta, deixa eu te chamar de novo aqui, ela está conectada com a gente ainda, né? Fala o teu Instagram para o pessoal entrar em contato, te seguir, e quem quiser, empresário que tenha condições, quiser ajudar, né, no teu sonho de construir paredões aí de escalada para a molecada em comunidades no país inteiro, poder fazer uma doação, poder contribuir. Ah, que honra, que oportuno. Então @areta com THA _Duarte. Areta _Duarte. Será um prazer conversar com vocês. Legal. É isso. Agora a gente vai. Tchau, até a próxima. Isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo sábado no CD Talks. Tchau.